Boa noite. Boa noite, dona Laura, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, meus amigos, senhor Paulo Elias, Vanessa Teixeira, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui o nosso convidado, que a qualquer momento vai entrar, para a gente dar início à nossa live. É um grande prazer recebê-los aqui. Tem mais pessoas entrando agora nesse momento. Vamos aqui aguardar o professor Mozart. Tem mais pessoas entrando agora nesse momento. Vamos aqui aguardar o professor Mozart. Tem mais pessoas entrando agora nesse momento. Boa noite. Boa noite, professora Daniele, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai, Mozart? Graças a Deus, tudo bem, né? Estamos com mais otimismo, né, perante as últimas ocorrências aí da semana. É verdade. Como é que estão as coisas lá pelo Banco do Nordeste? Tudo bem? Tudo bem, estamos aí vivenciando um momento particular, né? Onde a demanda pelos créditos tem crescido e, com isso, o banco já começa a administrar o fluxo de caixa e os recursos que tem disponível para conseguirmos alavancar e, até o final do ano, conseguir emprestar todo o recurso que tem disponível aí do nosso principal funding, que é o FNE. Mas eu queria, antes de começar nosso debate hoje... Estamos só aguardando aí, o pessoal está entrando, Mozart, e nesse momento a gente faz considerações, se apresenta. Vou já lhe apresentar. O pessoal está entrando aí, você está vendo? Vai aparecendo aí o pessoal entrando, porque não está no horário ainda, falta 2 minutos, né? Perfeito. Aí fique tranquilo, fique à vontade aí, o que você quiser comentar. A gente ainda nem iniciou, não. Na realidade, queria parabenizar mais uma vez você pelo alcance do título de mestra, né? Muito obrigada. Né? Um reconhecimento, uma felicidade muito grande ter uma colega, mais uma colega entrando aí na área de finanças e com louvor, pelo que eu soube, sua apresentação foi muito boa, né? E isso nos orgulha muito. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma luta, né? A gente vem aí nesse mercado de consultoria e acabou que fez muita pós-graduação, muito MBA, mas aí chegou a hora do mestrado, né? Aí chega uma hora que você sente necessidade de dar aquele passo maior, né? E aí foi o meu caso. Foi muito bom, sabe, Mozart? Porque já vem aí uma maturidade maior, né? Quando a gente vai fazer. E é importante para o trabalho da gente, né? Acaba que agrega valor o trabalho. Perfeito. Mas agradeço muito. Muito obrigada aí pelas suas felicitações, né? Realmente é um alívio, viu? Devo lhe dizer. Foram 2 anos de muito estudo, muito trabalho. E as nossas atividades continuam, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Seja muito bem-vindo, viu, Mozart? Nós estamos aí com várias pessoas já online. Nós estamos 1 minutinho para a gente dar início, né? De acordo com o horário que a gente divulgou. Eu vou te apresentar, tá certo? As pessoas, depois você, claro, fala alguma coisa. No final, você faz também suas considerações, né? Algo que você queira deixar aí, seu contato, e aí vai. Perfeito. Bom, novamente seja bem-vindo. Eu estou convidando hoje o professor Mozart Rolim, Francisco Mozart Rolim. Ele é gerente do Banco do Nordeste. Voltou? Deu uma travadinha aqui, mas voltou a internet, né? Bom, e ele está trazendo hoje para a gente, pessoal, gentilmente, aí muitas informações importantes sobre a questão do crédito, né? A gente vem aí, Mozart, com a empresa de consultoria, onde a gente oferece cursos, treinamentos, e essa empresa a gente tomou como propósito trazer aí uma série de lives para os empresários que a gente acompanha,
para os estudantes, para as pessoas em geral que queiram informação, né? Semana passada nós fizemos com o Alci Porto, que é diretor do Sebrae. Hoje nós estamos fazendo com você, aí representando o Banco do Nordeste, aí falando sobre essa questão do crédito. Semana que vem teremos também um outro convidado. Então a ideia, a gente sempre está trazendo aí um bate-papo de forma assim mais, vamos dizer assim, informal, mas trazendo também com esse papo informal muitas informações importantes, né, para que essas empresas possam aí ter acesso, né, ter acesso direto a isso aí. Então, o Mozart, ele é mestre em administração, ele é gerente do Banco do Nordeste, é uma pessoa muito preparada, né? Ele é certificado pela Anbima também. Ele é uma pessoa, assim, muito preparada e que pode realmente trazer muitas informações interessantes para a gente. E eu queria também agradecer né, você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você é muito ocupado aí com as suas, né, com as suas atividades, é uma pessoa muito ocupada. Então, muito obrigado por ter vindo, né? Seja bem-vindo. E se você quiser aí se apresentar, falar alguma coisa antes da gente bater né, o centro, fica à vontade. Bom, primeiro dizer que para mim uma satisfação, né, participar, um pedido seu jamais negaria, né? E é sempre honroso trazer informações, né, divulgar as informações, não só as informações do banco, né, especificamente, mas também mostrar que existe ainda entre o senso comum, entre muitos empresários e empreendedores, a questão de uma possível dificuldade de acesso ao crédito, né? Há aquela questão que muitas vezes se coloca, existe uma questão burocrática, são muitas normas, muitas regras, mas na realidade o banco tem trabalhado fortemente, a administração que aí está, tem trabalhado fortemente para simplificar as normas, para automatizar os processos, dando oportunidades para que o empreendedor, para que o empresário, seja ele do porte pequeno, que é o nosso principal foco, né? O nosso principal público, seja o grande empreendedor, a grande empresa, tenha acesso ao crédito, às linhas de crédito com taxas interessantes, conforme a gente vai comentar mais adiante, né? Então, hoje, atendendo seu convite aí, a gente vai falar um pouquinho desse panorama que nós estamos vivendo, né? Eu não sou economista, minha formação é a administração, mas há 33 anos já trabalhando no Banco Nordeste, a gente vai sempre se atualizando em relação aos movimentos, o que está ocorrendo. E nós estamos aqui hoje vivendo um momento muito particular, né? Essa questão da pandemia afetou toda a economia e aí, em função disso, a gente teve que repensar de que forma poderíamos atender. Então, vamos aí, eu fico à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer, e acredito que ao final as perguntas podem ser feitas e deixo meus contatos também. Tá ok, Musa. Só registrando aqui a presença da Zenilda de Sena, que ela é a representante da CDL lá de Juazeiro do Norte. Ela está aí com a gente, dizendo que o BNB é um grande parceiro, né? Nós temos aí também a doutora Saskia Gugel, que trabalha na parte de licitação, está presente. Nós temos aí também diversos empresários que eu já localizei aí, doutor Luciano Jucá, vários empresários aí que a gente atende, aí, tanto de pequena, média e grandes empresas, né? Estamos com estudantes também, alguns estudantes, e a Melina Barbosa, que é do Banco do Nordeste, acredito que você conheça, né, a Melina Barbosa, que ela está aí nos assistindo, acabei de vê-la entrar, seja bem-vinda, Melina. Sejam bem-vindos todos, tá, pessoal? Infelizmente não dá para falar todo mundo, né, mas as pessoas que a gente viu ali e percebeu, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Mozart, para a gente começar esse nosso papo, Mozart, eu queria saber, assim, de você, que é uma pessoa que está na ativa, que está realmente trabalhando efetivamente com a tua prática lá no Banco do Nordeste, como é que está esse panorama do crédito a nível de Brasil, né? Como é que está essa questão da taxa de juros, da taxa Selic, né? Na taxa que está... Como é que isso impacta as empresas, né? Como é que o empresário que está ali naquela dificuldade, né, da pandemia, tentando se reestruturar, se reorganizar, como é que todo esse panorama, como é que ele favorece ou não favorece, né, a essas pequenas empresas, médias empresas, que precisam muito de crédito para poder passar por esse momento? Assim, qual a tua análise assim, em relação a esse panorama, assim, uma análise mais geral desse crédito aí hoje em dia, né, no Brasil? Perfeito. Bom, como eu disse ali no início, né, nós estamos vivenciando um momento muito particular, né? A economia de todo mundo foi afetada pela pandemia do coronavírus. Nós tivemos
paralisação de muitas atividades, né? Isso, com certeza, vai demandar ainda um tempo. As projeções mais otimistas indicam que, no mínimo, seria necessário mais 12 meses para a gente começar a ensaiar uma recuperação econômica e talvez mais 2 anos para voltar aos níveis de 2008, 2009 e posterior, quando a gente estava vivenciando uma recuperação, né, vindo já de um estímulo ao acesso ao crédito, embora naquele período a gente tivesse uma Selic, como você falou, que é a taxa básica, que serve de referência para todas as outras taxas, bem mais elevada, né? O que eu chamaria a atenção é que, nesse momento, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela está, no momento, historicamente, se situando na menor taxa dos últimos anos, desde que ela começou a ser praticada e ser referenciada no mercado. Então, hoje a gente tem uma taxa com aí em torno de 2% ao ano. A última reunião do Comitê de Política Monetária manteve nesse patamar de 2%. Né? No momento, não há espaço ainda para uma redução ainda maior, mas todos os agentes financeiros estão acompanhando essa redução e estão repassando isso na forma de redução das taxas de juros praticadas. Então, hoje a gente vivencia, não só nos bancos públicos, mas também na iniciativa privada, nas instituições financeiras privadas, uma redução dos custos financeiros para operações de crédito. Especificamente para o BNB, a gente vai falar ao final das taxas e das operações, mas a gente tem algumas linhas de crédito que são referenciadas não na Selic, mas em uma taxa que é a chamada taxa dos fundos constitucionais, que já é, por si só, uma taxa bem mais atrativa do que aquelas referenciadas com a Selic. Então, a gente, para fechar essa primeira parte, aí, a gente poderia dizer que, estando a Selic num nível histórico tão baixo, isso serve como um estímulo, tanto para o consumo, como para também o investimento. E aí é o que se espera, de fato, que as empresas realmente recorram ao crédito para o investimento e para o capital de giro. O governo federal lançou alguns programas que foram muito assertivos, eu diria, no momento em que as empresas precisavam da suspensão de pagamentos de impostos ou do acesso ao crédito com uma taxa de juros bem inferior, e mesmo a suspensão dos pagamentos de empréstimos que estavam em curso, o banco procurou atender a todos eles. É tanto que a gente tem um portfólio, a gente tem um ativo, uma constituição de várias operações cujas prestações foram prorrogadas para janeiro de 2021. Então, praticamente todas as empresas ficaram com essa carência em 2020 e terão prazos adicionais para pagar a partir de 2021, seja qual for o tipo de operação. Né? O lado negativo talvez fosse a questão da inflação, porque como a nossa atividade econômica, né, a atividade empresarial e principalmente a indústria foi afetada, tivemos que reduzir a produção e isso, claro, vai levar a um momento de oferta menor do que a demanda. As pessoas vão agora procurar o crédito, vão consumir, vão procurar investir em bens duráveis, em imóvel, casa própria, por exemplo, né? Já se esboça aí uma recuperação do capital direcionado ao crédito imobiliário e, ao mesmo tempo, o mercado talvez não consiga atender na mesma velocidade. Então, isso pode gerar uma taxa de inflação um pouco maior. Eu até trouxe aqui só rapidamente as taxas, né? A tendência é que a inflação fique aí no máximo em 4% ao ano, mas atualmente ela está anualizada em 3,14%, perante uma Selic de 2% que deve se manter até o final do ano nesse patamar. Então, Mozart, quer dizer que o empreendedor que está nos assistindo, que pretende, por exemplo, abrir um novo negócio, né, entrar aí nesse negócio das startups, né, pegar aí um financiamento, pegar o crédito, realmente esse momento é um momento propício, né, na sua visão. Isso, eu avalio que é uma oportunidade muito grande, não só pela taxa pequena, mas como também como uma oportunidade para quem já está no mercado retomar as atividades com fôlego
né? O banco tem, por exemplo, operações de capital de giro com prazo de 36 meses e uma carência de até 12 meses. Então, nesse período aí, o cliente teria um fôlego interessante para poder recompor os seus estoques, para poder retomar sua atividade empresarial com uma relativa tranquilidade e se preparar para essa demanda que a gente acredita que de fato virá aí. Então, é uma oportunidade esse momento. Mas Sem deve dúvida. ser, por parte das famílias, deve ser um crédito tomado ainda com responsabilidade, né? Claro, para atividade produtiva é interessante, né? Só esclarecendo para o empresário que não tem esse conhecimento, que o interessante, o que o Mozart está dizendo, é que a gente pega o crédito, né? O empresário de uma pequena empresa, investe lá na sua mercadoria, no seu produto ou no seu serviço, vende aquilo ali e quando ele tiver lá o retorno, ele consegue cobrir aquele empréstimo e ainda consegue uma boa lucratividade, né? E assim a empresa dele vai aos poucos recuperando aí o seu capital de giro, né? E recuperando aí, né, a sua lucratividade depois dessa pandemia, né? Assim usar. Perfeito. Isso também já se reflete, olhando aqui os números divulgados pelo Banco Central, a cada 60 dias, 45, 60 dias, o Banco Central está divulgando um relatório sobre o crédito e o comportamento dessas variáveis principais. E aqui eu tenho uns dados de agosto, estou olhando aqui na página do Banco Central, o crédito nos últimos 12 meses para empresas e pessoas físicas cresceu na ordem de 15%, quando comparado a 2019. Então, de fato, a gente verifica que houve realmente um acesso ao crédito, não só por parte das empresas, mas também pelas famílias, e isso deve, de algum modo, isso vai voltar para a economia sob a forma de consumo, sob a forma de investimento, né? Sem O que a dúvida. gente observa também no mercado financeiro, eu acho que vale a pena comentar, é que, como a Selic está baixa, a tendência dos investimentos, né, das aplicações financeiras é ter um rendimento menor. Então, normalmente, as pessoas já direcionam ou para o investimento, ou para o consumo de algum bem durável, ou mesmo para o mercado de capitais, que aí ainda fica um pouco restrito, mas tem experimentado um crescimento fabuloso nesse último ano. Excelente. Mozart, como é que você imagina que essas empresas que estão buscando crédito com os bancos, como é que você imagina que essas empresas devem direcionar de forma segura esses recursos dentro da empresa, né? O que essas empresas teriam que analisar antes de pegar um crédito? Porque muitas vezes o empresário ele tem aquela ânsia, né? De porque a taxa está baixa, eu vou pegar o máximo que eu puder, né? Eu vejo muito isso. E muitas vezes direciona o dinheiro de forma errada e às vezes entra no endividamento que não consegue sair de forma fácil, né? Então, na sua visão, assim, como é que você imagina que essas empresas, que cuidados, né, que essas empresas devem ter antes de procurar o crédito aí no mercado? Não, perfeito. Eu acho que todo empreendedor sabe que ele precisa fazer o seu planejamento financeiro, conhecer a sua empresa, as suas necessidades, se ele realmente tem uma expectativa de recuperação, se ele deve direcionar os esforços para o capital de giro ou para o investimento. Isso vai variar de empresa para empresa, e em cada momento você tem uma necessidade diferente. Às vezes, o empreendedor não tem um conhecimento mais profundo dessa questão das finanças, né? Principalmente o pequeno microempreendedor, e aí, nessas horas, o auxílio de um contador ou de uma assessoria técnica é importante, não é? E a gente sabe que o planejamento financeiro é uma etapa muito importante, ela é indispensável. Conhecer o seu fluxo de caixa, verificar como é que vai se dar as suas vendas, qual é a margem de lucro que você deve estipular, porque aqui a gente tem, no mercado, tem os concorrentes que estão aí e tem as oportunidades que se vislumbra quando você identifica a condição de colocar o seu produto com qualidade, com boa aceitação. Então, primeiro momento é realmente conhecer, fazer esse planejamento financeiro, conhecer as necessidades e buscar o auxílio de algum desses. Quando o empreendedor não se sente à vontade, buscar esse apoio de uma consultoria, que eu acho que é muito válida, sim. Hoje, o banco já vem trabalhando com o acesso mais facilitado, né? A gente vai depois comentar isso. Mas
a gente verifica realmente que, principalmente o micro e o pequeno empreendedor, e às vezes até o microempreendedor informal, ele tem aquela vontade de criar seu negócio, de entrar no mercado, de ser dono do próprio negócio, mas ele tem um pouco de desconhecimento dessa parte da gestão financeira. Então, até que ele realmente tenha esse domínio, vale a pena fazer um curso específico, vale a pena buscar o conhecimento. Aí a gente tem vários parceiros aí, eu poderia citar o Sebrae, né? A FIEC é um parceiro muito importante, no Banco do Nordeste, para os micro e pequenos empreendedores. Tem o Crédito Amigo, que é um crédito orientado, né? E, enfim, em relação ao custo financeiro, é importante que ele conheça e coloque esse custo financeiro dentro do seu fluxo de caixa, sabendo quanto ele vai precisar lucrar para poder pagar o financiamento com a relativa tranquilidade. Muito bom, Mozart. Mozart, inclusive, pegando o teu gancho aí, a nossa empresa, que é uma empresa de consultoria, a gente trabalha com financeiro agregado ao estratégico. A gente acredita, Mozart, que não existe planejamento financeiro sem existir um planejamento estratégico por trás, né? Por quê? Porque as empresas não podem simplesmente controlar a entrada e saída de dinheiro sem saber se a sua estratégia está sendo alcançada dentro daquele patamar, né? Então, essa visão macro também a empresa precisa ter, né? E não precisa ser uma grande empresa, né? A pequena, a média ou a grande empresa precisam ter uma estratégia, ter um plano, né? Saber onde ela quer chegar, porque aí o número, né, o financeiro, ele vai dando direcionamentos para ela, né? Vai dizendo, olha, vai por aqui não está dando certo, teu indicador não está indo para o caminho que você imaginou. Então, eu acredito que realmente isso que você falou é muito importante com relação a essa questão do gerenciamento do fluxo de caixa. Mas ele precisa estar agregado à estratégia do negócio, porque senão ele fica solto, né? Ele vira só um caixa, simplesmente um caixa, né? Então, é muito importante, né, que esses empresários eles tenham essa visão. Mozart, continuando o nosso papo, né? Eu vi aqui uma pesquisa do IDC, né? Que fala que 6 em cada 10 brasileiros das classes A, B e C já se utilizam de meios de pagamento digitais. Essa pesquisa foi feita agora no começo do ano e ele diz que 6 em cada 10 brasileiros já se utilizam de meios de pagamento digitais. Esse meio de pagamento digitais, é importante dizer que qualquer operação pela internet é um meio digital, né? Mas nós temos aí agora surgindo, né, um tema que está muito em alta, inclusive muito falado na internet, que é o Pix, né? Que é esse novo aí, sistema de pagamentos que está sendo lançado agora e que muitas pessoas têm interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, né? Alguma visão sua aí que está no banco, dentro do banco, sobre o que é esse Pix, né? Se todas as pessoas podem usar, jurídicas e físicas, se vai ter alguma mudança, né, em relação à conta corrente, ao relacionamento com o banco. Então, assim, a gente queria um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre o Pix para a gente entender um pouquinho melhor sobre ele. Perfeito. O Pix é um sistema criado pelo Banco Central e gerenciado pelo Banco Central, o novo sistema de pagamentos brasileiro. E ele vai substituir, né, aos poucos, e futuramente ele vai substituir integralmente a sistemática de transferência de recursos que hoje existe por meio de TEDs e DOCs, né, que é aquela transferência eletrônica que você vai lá, faz, mas que você necessita dos dados completos do destinatário do recurso. Ou seja, eu vou enviar algum recurso para você, Daniela, eu preciso saber o número da sua agência, conta bancária, CPF, nome completo e preencher a finalidade, sem o que o recurso irá voltar. No caso do Pix, vai ser facilitado. Além disso, cabe comentar que as TEDs e DOCs só funcionam durante os dias de funcionamento bancário, ou seja, de segunda a sexta, exceto feriados, e até determinado horário. As TEDs somente até as 5 da tarde e os DOCs até à noite, 8h30, mais ou menos, né? E aí, com isso, a disponibilidade do recurso para quem está recebendo, às vezes tem que aguardar um D+1, um D+2, dependendo da necessidade, pode demorar um pouquinho. Com o Pix, isso vai ser imediato durante as 24 horas e durante os 7 dias da semana. Com o benefício de você não necessitar de todos os dados do destinatário, né?
Você vai precisar apenas cadastrar uma chave que pode ser o CPF, pode ser o e-mail, pode ser uma frase que você criar, pode ser o título de eleitor, qualquer uma chave que você achar interessante, né? O sistema sugere essas, mas você pode criar uma outra também. É importante frisar que o Pix ele vai funcionar a partir do dia 16 de novembro, mas as instituições já estão permitindo o cadastramento das chaves. Então, você pode fazer cadastrar as chaves em vários bancos, se você tiver contas em mais de uma instituição financeira. Não vai precisar você abrir uma nova conta. Então, se você já é cliente de um banco digital e de um banco tradicional, você pode criar uma chave para cada um desses. E aí, na hora de você pedir a transferência de recursos, você repassa a chave para o remetente. E entre as vantagens que a gente pode mencionar também o custo. Né? Hoje a gente tem TEDs e DOCs que tem uma tarifa aí, quando você vai remeter, muitas vezes aí algo em torno de 10 a até R$ 21 em alguns casos. E no caso do Pix, a maioria das instituições deverá isentar ou, no máximo, cobrar uma pequena tarifa que rode aí em torno de centavos. Tá? Então, o custo financeiro vai ser muito menor que talvez seja isentado aos correntistas. Vai ser necessário, Daniele, se cadastrar em algum aplicativo ou fazer algo diferente? Não. Os bancos, a maioria dos bancos onde você já tem conta, já tem a formatação para você cadastrar. Já vem sendo divulgada aí as formas de cadastrar. E é lógico que alguns empreendedores do meio digital vão criar oportunidades também de você ter um aplicativo onde você concentre todas as suas contas e cadastre o Pix ali. O que eu queria só chamar a atenção, né, como todo benefício vem para o bem, mas às vezes também a gente tem pessoas que utilizam de forma inidônea, jamais repassar os seus dados para quem você não confia. Né? Então, a chave é algo que você vai passar, que você deve compartilhar com a sua contraparte. Mas você nunca deve revelar detalhes como, por exemplo, a sua senha de acesso à conta bancária. Você jamais deve aceitar a ajuda de estranhos que não se identifiquem como prepostos do banco, como, por exemplo, pessoas que muitas vezes estão na fila lá e se dispõem a te ajudar a fazer essa transferência e pode se aproveitar desse momento de uma fragilidade da inocência da pessoa e cometer uma fraude, né? Ou seja, praticar algo incorreto. Então, mais do mais, o sistema é muito seguro, né? O chaveamento tem uma segurança especial e a gente acredita que vai ser um novo patamar, né? Vai ajudar tanto as empresas, que vão poder receber o crédito imediatamente, como o governo, que vai ter mais agilidade na arrecadação, como as próprias pessoas físicas, né? Vai ter uma facilidade nessas transferências aí. Na realidade, Moza, a gente vê que essa transformação digital pegou todos os setores, né? Principalmente o setor financeiro aí, né? Muitas mudanças, né? Os bancos aí tendo que utilizar-se de tecnologias, porque também para os bancos é um controle a mais, né? Que eles vão ter que ter. E para as pessoas físicas e jurídicas, né? As empresas também, né? Que vão ter processos mais automatizados, de repente vão reduzir custos internos, né, de operação, porque de repente é muito mais rápido realizar pagamentos pelo Pix do que o processo todo de estar cadastrando, de estar emitindo boletos, de estar, né, fazendo todo aquele processo. Então, acredito que realmente veio para reduzir custo e aumentar aí a competitividade. Então, quem sair na frente, com certeza vai ter aí uma redução bem interessante aí no seu custo operacional, né, Rosana? Isso. Além do que, cabe comentar que isso é uma tendência mundial, né? A gente se você for verificar países como a China, por exemplo, é bem reduzido hoje a manipulação do dinheiro em espécie, né? Todo pagamento hoje é feito por QR Code, por aproximação, por aplicativos, né? Então tem diversos mecanismos. E realmente você falou algo que é providente, né? A pandemia acelerou essa transformação digital e hoje não só as empresas, mas também as instituições financeiras tiveram que se adequar e melhorar a acessibilidade aos produtos e serviços. Ok, muito bom. Moza, continuando a nossa conversa, uma pergunta que não quer calar
Eu acho que é uma pergunta que muitos empresários aí estão assistindo, estão nos assistindo, gostariam de saber de você, é o seguinte, como gerente do Banco do Nordeste, por que a vantagem para as empresas serem parceiras do BNB e por que as taxas de vocês são mais atrativas que as taxas dos demais bancos privados? Qual a explicação disso, né? Por que o BNB normalmente é o banco que realmente tem melhores taxas, melhores condições para essas empresas aí buscarem o crédito? Perfeito. Então, Daniele, o BNB ele nasceu como um banco de desenvolvimento. Né? Então, ele é um banco que tem o governo federal como acionista majoritário, mas também tem a sociedade como objeto principal de atuação. Então, o BNB ele tem como missão levar o crédito e levar o desenvolvimento, principalmente focando nas regiões mais necessitadas, como, por exemplo, o semiárido, regiões onde a economia ainda não está desenvolvida. Então, o banco prioriza o acesso ao crédito para essas regiões. Né? Em relação aos recursos, por que as taxas do BNB são mais atrativas, eu diria, inferiores ao que o mercado oferece? Bom, o banco tem uma disponibilidade de recursos oriunda do FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Ele é gestor e ele aplica recursos em toda a região Nordeste, mais norte de Minas e norte do Espírito Santo, principalmente na região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região extremamente pobre, né? E também no norte do Espírito Santo. Bom, nessas regiões, né, principalmente no semiárido, é fundamental o acesso ao crédito mais barato, porque isso traz competitividade, condições diferenciadas. Normalmente, onde o banco privado não quer atuar, o Banco do Nordeste, digamos assim, se atreve, entre aspas, a emprestar, conceder crédito e a apoiar empreendimentos. Nos últimos 2 anos, o banco vem investindo bastante na melhoria, na acessibilidade ao crédito, então melhorando os normativos, concedendo uma condição privilegiada ao mini e ao pequeno produtor rural, ao empresário, ao pequeno empresário. Então está sendo priorizado esse público. Não que o banco deixe de atender o grande empresário também, porque entende que as grandes empresas são fundamentais também para a atração de outros empreendedores, né, de outros negócios. Mas o foco principal é a micro e pequena empresa e o mini e pequeno produtor rural. O FNE ele tem taxas de juros bastante atrativas hoje, atreladas ao IPCA, com um pequeno diferencial. Eu trouxe aqui uma tabela, inclusive, e depois eu posso disponibilizar para você, mas as taxas hoje, por exemplo, variam do IPCA mais 0,35% ao ano para a micro e pequena empresa, até IPCA mais 1,73% ao ano para o grande empreendedor. Né? Então, a gente poderia estar falando aí algo em torno de 3,5% a 5,5% ao ano, que é uma taxa considerada bastante atrativa. Né? Isso para as operações de investimento. O capital de giro está com a taxa bem próxima disso. Né? Ele varia de IPCA, que é o índice da inflação, mais 0,85% para a micro e pequena empresa, até IPCA mais 1,5%, 2,3% para as maiores empresas. Então, a gente está falando aí em termos, considerando o IPCA de hoje, que está em 3 e alguma coisa, seria 3,73% a no máximo 7,5% ao ano para a grande empresa, para a empresa de porte maior. Né? Entendi. Então, como fundamento disso, o banco assumiu essa postura de levar o crédito, mas também de fazer estimular outros segmentos que ele considera importantes, como, por exemplo, a pesquisa. Né? O banco tem um órgão chamado ETENIO, que é o Escritório Técnico de Estudos e Pesquisas do Nordeste, que está publicando de tempos em tempos aí diversas pesquisas que podem ser acessadas pelo público em geral. O banco tem criado alguns programas específicos, como, por exemplo, para financiar as startups e o crédito à inovação.
Outro. além do crédito normal, que é usual, que é utilizado para todas as operações corriqueiras, né? Seja investimento, seja capital de giro. Osar, eu observei que o banco tem um simulador, né? Não é isso? Lá Perfeito. no site, né, no banco, eu ia até pedir para você divulgar aí o site do banco, barra simulador, não é isso? Isso. Na realidade, o banco, nesses últimos 2 anos, a atual administração, ela investiu bastante na tecnologia, né, na acessibilidade. Então, hoje, o cliente, né, mesmo aquele que ainda não é cliente no banco, eu convido para conhecer a nossa página na internet, e aí lá você vai poder fazer o cadastro hoje, mandar a documentação digital, abrir sua conta digital e já dar entrada no seu pleito de financiamento, no seu pleito de crédito. Se precisar de assessoria, o banco pode também conceder essa assessoria orientando por meio dos seus gerentes, né? Na maioria das vezes, a empresa já tem a sua assessoria, mas em outras situações, ela, enfim, já tem uma equipe própria, já tem um escritório de projetos, e aí normalmente ela tem condição de ter acesso ao crédito por meio das novas plataformas. A página do banco, que é www.bnb.gov.br, lá você vai ter um espaço chamado Seja Seu Cliente, e aí tem os programas de crédito, seja nosso cliente, melhor dizendo. Tem um programa de crédito, tem os simuladores, que utilizam as taxas atuais, e você pode fazer projeções relativas a quanto eu vou pagar, né, que é o que mais se pergunta, qual vai ser o meu custo financeiro da operação, e dar entrada no seu processo de crédito todo pela internet, né? Então, Quer dizer que hoje não tem mais aquela burocracia daquelas filas, daquela coisa de você ter que esperar muito tempo para ser atendido, para abrir uma conta, para conseguir um crédito. Hoje faz tudo pela internet, faz Perfeito. cadastro, coloca lá seus documentos, né? Faz escaneia, já envia. Muito, muito interessante, viu, Mozart? Porque existe aí uma máxima no mercado que acha que o Banco do Nordeste é um pouco burocrático, né? E eu vejo que isso mudou, né? Com o passar do tempo, com os investimentos em tecnologia que vocês fizeram, não é isso? Perfeito, perfeito. E assim, além do investimento em tecnologia, o banco também tem buscado escutar o público em geral, os empresários, as representações de classe, no sentido de melhorar o acesso ao crédito. Muitas vezes a norma não permite determinado tipo de operação, e aí o empresariado lança essa demanda, o banco estuda juntamente com a SUDENE e promove melhorias no acesso ao crédito. Então, alguns dos programas que hoje existem, eu citaria, por exemplo, o programa para financiar placas solares para as pessoas físicas, né? Há 2 anos atrás, você não teria acesso à taxa de juros do FNE para a pessoa física, a não ser se fosse produtor rural. Hoje, a pessoa que está aí na sua residência pode buscar o Banco Nordeste e pleitear o financiamento da energia solar, né? Dessa energia alternativa, que é excelente. Eu recomendo a qualquer pessoa, né? Quem não gosta de economizar com o custo da conta de energia, né? Pagando o financiamento e depois ficando com algo que vai durar aí 20, 25 anos, proporcionando a economia de 100% da sua conta de energia, né? Então, o acesso a essa linha de crédito foi permitido a partir de uma atualização dos normativos. Excelente. Mozart, dentro dessa proposta que você falou, né, nessa live, a gente teve a intenção de trazer, porque, assim, muitos clientes nossos na consultoria e nos treinamentos, né, para empresários, eles têm, assim, essa dificuldade na busca do crédito, né? Porque muitos não são clientes do banco e imaginam muitas vezes que é muito complicado de pegar. E como você disse, não é. É uma coisa que já é automatizada, que eles podem ter o acesso. Inclusive, a gente, na empresa que a gente tem de consultoria, a gente tem lá também esse produto, que na realidade é fazer um planejamento financeiro para essas empresas, avaliar a necessidade de capital de giro dessas empresas, avaliar se o crédito é para investimento, se o crédito é para giro, quais seriam as melhores taxas, as melhores carências, e de fato, realmente, eu tenho que lhe dizer que eu tenho visto taxas muito, muito boas no BNB, condições muito boas também lá, e sempre que eu posso, eu sempre troco dívidas, pego uma dívida de um banco que cobre taxas muito altas,
eu aconselho para os meus clientes realmente, olha, vamos trocar dívida, vamos pegar no Banco Nordeste, vamos trazer para cá, quitar isso aqui, vamos esticar esse pagamento para a gente poder tomar um fôlego no fluxo de caixa. Então, assim, eu acho muito importante, assim, tudo que você trouxe aqui para a gente hoje, né? O nosso site é www.danieleporto.com.br, da nossa empresa. Nós temos essa empresa, né, há mais de 15 anos. E, assim, foi muito importante tudo que você falou, porque eu acredito que muita gente que está ouvindo aqui a gente não tinha noção que o banco tinha realmente se usado mais essa tecnologia a favor das empresas, né? Inclusive, registrando a entrada aí do Alci Porto, diretor do Sebrae, está aí participando. Temos também o doutor Osmar Ferreira, um grande empresário, né? Nós temos aí também a dona Nilda Nascimento, outra empresária. Nós estamos cheios de empresários aqui na nossa live, né? Isso é muito bom, porque a informação chega na ponta, né, Mozart? Eu queria muito, assim, nós temos um tempo restrito, né? Como eu te falei, é pouco tempo. Eu sempre sinto isso, quando a coisa está ficando boa, o tempo está perto de terminar, né? E aí eu queria passar a palavra para você fazer suas considerações, né? Dizer aí uma mensagem aí para esses empresários que estão em busca de crédito, né? A palavra sua como representante aí do banco. O que você teria aí para dizer para esse pessoal, né? Nesse momento. Bom, então, deixar claro que o banco não é realmente nada burocrático hoje em dia. A gente tem algumas regras, alguns regramentos específicos dos programas de crédito, como, por exemplo, algumas limitações que são impostas pela programação do FNE ou por alguma lei específica, mas nossos gerentes têm todo o interesse em buscar, conjuntamente com o cliente, a solução para os casos específicos. Então, muitas vezes o cliente chega e me pergunta, por exemplo, eu posso fazer a portabilidade da minha dívida? Hoje a gente não tem uma operação desse tipo, de comprar a dívida de outro. Mas eu posso financiar a atividade econômica, permitir uma melhoria do seu fluxo de caixa, e aí você, com sobras, vai e liquida aquela operação, como você bem mencionou. Isso é perfeitamente normal. Ou então, eu vou financiar o investimento para esse empresário, para a empresa, permitir que essa empresa tenha mais receitas, um resultado melhor, melhores margens, maior participação no mercado, e com isso ela, com o tempo, saia desse crédito mais caro, né, e passe a ser um parceiro do banco. O banco tem todo o interesse em ser parceiro do bom empresário, daquele que necessita, do pequeno produtor rural. Eu não mencionei muito aqui, mas acho que nesse momento cabe trazer a informação que hoje o FNE também está financiando o microempreendedor individual, então para investimento e para capital de giro, né, basta que esse empresário, esse empreendedor, procure uma agência do Crédito Amigo e lá vai ter todo o tratamento, toda a atenção, toda a orientação do crédito produtivo, que é o objetivo principal do banco, né? A gente tem, além da página do banco, tem um 0800 que eu gostaria de divulgar aqui, que é o 0800 728 3030, ou o e-mail relacionamento@bnb.gov.br. Caso a pessoa queira consultar, fazer alguma crítica, sugestão, elogio, que a gente também gosta, né, de elogio, mas as críticas também são bem-vindas para melhorar. O banco costuma evidenciar isso nas suas reuniões com o corpo técnico, procura sempre ouvir a sociedade e aí deixar esses dois contatos para que as pessoas tirem as dúvidas. No mais, toda a nossa rede de agências está à disposição. É verdade que hoje muita gente, muito cliente, não tem procurado fisicamente a agência, mas nos liga, tem colocado, tem entrado em contato por meio do 0800 e a gente retorna a ligação para poder atender em tudo que for possível, né? Aquelas eventuais dificuldades a gente vai tratando, vai vendo alternativas interessantes. Deixar aqui uma mensagem de esperança, né? Todos nós temos esperança de que a economia vai melhorar, de que vai surgir uma vacina aí para a Covid muito em breve e que a gente retome aos níveis de crescimento que nós estávamos começando a experimentar. Esse é o nosso sentimento e o banco com certeza tem interesse em apoiar todo empreendedor, toda empresa para que se alcance esse objetivo. Muito bom. Muito obrigada, viu, Mozart, pela sua presença,
pela sua disponibilidade, né, por trazer aí essas informações tão importantes para a gente. Queria anunciar também para as pessoas que estão aí nos acompanhando que na próxima semana nós teremos mais uma live, Mozart. Vou trazer a doutora Saskia Gurgel, que ela vai falar sobre como as empresas podem participar desses processos licitatórios, as micro e pequenas principalmente, e nós vamos falar sobre como formar o preço de venda aí nesses processos licitatórios, que é uma grande necessidade aí também nessas empresas, né? Sabe que hoje em dia a maioria dessas pequenas e micro, elas são candidatas a fornecer para governo, e é uma fonte de faturamento muito interessante, muitas vezes, e falta informação para essas empresas. Então, a gente vai trazer aí nesse nosso propósito de estar trazendo conteúdos interessantes, né? A gente vai trazer aí a doutora Saskia, que é muito renomada nessa área aí da licitação, para ter aí essa conversa com ela aí na próxima semana. Dizer a você que foi um prazer lhe receber, agradeço demais a sua disponibilidade. Eu tenho certeza que todo mundo aí que assistiu gostou muito, né? Eu vi muitos likes aí, as pessoas comentando, dizendo que foi excelente, que são informações muito importantes, porque às vezes está no nosso dia a dia, mas não está no dia a dia das pessoas, né? E aí falta essa palavra assim direta, simples, de uma forma bem, né, bate-papo mesmo, para que as empresas aí possam ter acesso, né, a esse tipo de informação. Então, muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Aqui nós temos aqui 1 minuto. Ele vai terminar porque ele encerra e nos deixa falando, viu? Aí eu queria te agradecer e terminar antes que ele encerre aqui para não ter o problema de nos cortar. Muito boa noite. Agradeço a todos a presença. Vanessa Teixeira, que é a nossa consultora da área de marketing digital. Agradecer também a presença dos alunos da Faculdade CDL, Mozart, que você também é professor. Então, muitos alunos aí, né? A dona Zenilda Barbosa, Zenilda Sena, né? Tiago. Então, temos muitas pessoas aí participando, pessoas relevantes mesmo, que precisam da informação, né? Divulguei aí o meu e-mail também, corporativo, caso tenham interesse, alguma dúvida adicional, alguma pergunta, fique inteiramente à disposição. Tá? Desejar uma boa noite, uma boa semana para a sua audiência aí e parabéns pela iniciativa, tá? Uma live muito interessante. Obrigada, Mozart. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.